vos pede socorro, já saquearam seu ouro, levaram seus diamantes para bem longe daqui. Na rota dos bandeirantes havia tanto minério que os cofres do império podiam se garantir. E garimpeiros bravios a revirar esses rios em busca dessa riqueza que um sonho conduziu. Se é por necessidade, pra dizer mesmo a verdade, o homem não vê maldade naquilo que destruiu. Arre, 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 arre. Mineiro tem essa sina, sabe viver só de mina. É como se não houvesse mais o que oferecer. Mas essa terra bonita que tantas raças mistura, tem tradição e cultura que pode dar e vender. O nosso solo é sagrado, merece todo cuidado pelo bem da nossa espécie, de todos os animais. Pois de pedaço em pedaço não sobrará nenhum canto, se acabará o encanto dos nossos bens naturais. Arre, 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 arre. Não vale vir com um falso abraço, pois todo ferro e aço a terra irá corroer. Num plano sem estratégia, o Estado afrouxa as rédeas e facilita tragédias de barragem se romper. E por cima dessa lama, só interesse e trama, mas lá de baixo o drama que sempre arrasta a vida. E se for interrompida a nossa fonte de água, morre de sede, de mágoa, nossa gente sofrida. Arre, 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 arre. Cerrado ainda é desmatado e a terra se esteriliza em uma vil plantação. Alimento envenenado e os lençóis contaminados, a mente só fertiliza o terreno da ambição. A verdadeira riqueza é deixar a natureza seguir seu próprio caminho, nada é preciso fazer, pois o planeta é um ser vivo, inteligente e ativo, totalmente equilibrado e capaz de sobreviver. Arre, 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 arre. Falar pode mudar tudo. Boa noite a todos, todas e todes. Sou Fernanda Perdigão e estarei aqui com vocês mediando essa conversa
no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Sou atingida pelo desastre crime da Vale, em Brumadinho, e membro da Rede de Articulação da Bacia do Paraopeba. O Paraopeba participa. Estou com uma blusa amarela, tenho a pele clara, cabelos longos e castanhos. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos prestando nossa solidariedade aos familiares das 272 vítimas imediatas e a cada pessoa atingida, também vítima desse desastre-crime. É importante iniciarmos dizendo que desastres, como o rompimento da barragem da empresa Vale na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, é responsável por causar novos riscos ambientais e à saúde. Seus efeitos, apesar de serem percebidos com maior intensidade no curto prazo, evidenciam situações ou fatores de riscos com sérias, profundas e duradouras consequências para a saúde humana em médio e longo prazo. As consequências do desastre-crime na saúde e bem-estar são muitos. Sofrimentos coletivos, impactos de forma direta no desenvolvimento político, social e econômico dos municípios atingidos. E, além disso, como envolve contaminantes ambientais, são responsáveis por danos que provocam transformações abruptas na organização social e nos modos de viver e trabalhar historicamente constituídos nos territórios atingidos, com efeitos sobre a saúde. Assim, o desastre-crime coloca um desafio à saúde pública na compreensão desses danos, mas também na gestão de novos problemas e necessidades de saúde, pois temos os danos imediatos e aqueles a longo prazo. Os impactos sobre a saúde podem ocorrer em escalas temporal particular, caracterizando-se em períodos que variam entre dias, semanas, meses e anos. E para entendermos um pouquinho como está a realidade da saúde mental e os desafios nos municípios afetados, contaremos hoje com a presença de representantes das 5 regiões da Bacia do Rio Paraopeba, para falar sobre o tema saúde mental pós-desastre-crime da Vale. E para enriquecer ainda mais nossa conversa, a ilustre presença do psicólogo, professor e presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRP4, Reinaldo da Silva Júnior. Falar pode mudar tudo. Chamo aqui, então, a atingida mulher e membro do Paraopeba Participa, Maria Aparecida. A Cida. Boa noite, Cida. Bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Reinaldo. Como vai? Tudo bem? Nos conte, Cida, como está a saúde mental aí na região 5? Um caos. Infelizmente. Gente, eu sou pescadora, doutor, sou pescadora profissional, que nós falamos pescadora artesanal, né? Sou morena clara, tipo parda mesmo, cor parda, uso óculos para leitura, né? Bem, assim, para leitura mesmo, e represento a minha comunidade, que é Quintos da Baeté, e a minha área 5, que é de Abaeté, Martinho Campos, Paineiras, Morada Nova, Três Marias. Então, assim, o que tem acontecido na área da pescaria, eu venho notado, pessoal, os pescadores, as mulheres dos pescadores, psicologicamente, a gente vê que estão muito sofridos, atingidos. Mulheres que não bebiam, hoje bebem muito, não faziam uso de bebida alguma, né, alcoólica, hoje faz uso do álcool. Os maridos bebem demais, marido que nunca mais parou de beber, até porque o prejuízo foi muito grande, perca, né? Eu acredito, assim, que mais é psicologicamente. Perdeu o trabalho, perdeu, né?
a família que não frequenta mais, um parente, um amigo que não frequenta comer d'água está contaminada, porque maioria, não todos, mas a maioria dos pescadores mora na beira da água, né? Tem seus ranchos, tem suas casas e tal. Na minha comunidade, que é uma comunidade pequena, doutor, para o senhor ter uma ideia, teve 2 suicídios de pescadores, um ano passado e um semana passada. O do ano passado, ele acabou de construir o rancho dele, a hora que acabou de construir, na maior alegria e tal, ele já estava bebendo muito. Ele foi, buscou os móveis em BH, mobiliou, uma gracinha, ficou 15 dias, os 15 dias bebendo, foi em BH buscar a esposa e suicidou. Então, assim, isso, a gente já se considera atingido. Nessa hora, nosso psicológico fica mais abalado ainda. Então, quando aconteceu agora, semana passada, desculpa, assim, para nós foi muito, muito doído, porque nós perdemos um parceiro de 40 anos, muito jovem. Ele simplesmente que não queria viver mais, ele estava tão perturbado que não queria viver mais. E a mãe mora na cidade, lutando para levar ele no psiquiatra ou no neurologista, mas a procura é tanta que não tem vaga, entendeu? Então, assim, suicídio, criança como é que fala, Fernanda? Mutilando, né? E a perca demais para a gente, nós pescadores, não só os pescadores, mas principalmente para nós pescadores, a falta dos vizinhos, dos visitantes, da família que frequentava muito. Então, isso nos atinge muito. Aquela saudade de um melhor amigo que vinha, de um neto, né? Um sobrinho, até que é pessoal que vinha simplesmente por vir comprar uma verdurinha, comprar, né? Então, assim, é muito triste nessa parte aí na área dessa saúde mental. E nós, na nossa cidade, e na comunidade, nem vou falar por ser uma comunidade, né, doutor? Nós não temos uma máquina, um aparelho de ressonância, nós não temos uma tomografia computadorizada. Então, assim, se precisa fazer um controle de uma pessoa que está muito mal, além de você sofrer com aquela pessoa doente, né? Estou falando também na cidade vizinha, que eu vejo muito, você ainda tem que pegar um carro da saúde para viajar para outra cidade, para estar fazendo uma tomografia. Se a pessoa tem problemas mentais, ele dá trabalho dentro do ônibus, ele dá trabalho dentro da UPA, seja onde for, né? E aquela pessoa que cuida dele também está ficando muito prejudicada. Então, doutor, essas são minhas palavras. Eu queria muito deixar sobre esse negócio do suicídio. Agradeço muito, sou muito agradecida pela oportunidade. E boa noite a todos. Fica aí minha reivindicação. Obrigada. Obrigada, Cida. Nosso sentimento diante das dificuldades aí de toda a região 5. Muito obrigada pela sua fala. Dando continuidade e subindo a bacia, nós vamos ouvir agora a Eunice, representando a região 4. Eunice, falar pode mudar tudo? Conta aí para a gente como está a saúde mental aí na região 4. Boa noite. Primeiro, eu quero desejar boa noite a todos, especialmente ao professor Reinaldo, né, que cedeu esse tempo, que para nós é uma riqueza muito grande contar com a presença ilustre do senhor aqui para nos ouvir. Eu me apresento, eu sou Eunice Ferreira, sou morena clara, de cabelos longos, estou usando uma blusa multicor. Eu quero trazer aqui, eu sou da Cachoeira do Choro, comunidade Cachoeira do Choro, que faz parte de Curvelo, mas eu estou representando aqui uma área muito extensa, que é Pompéu, Angaretá, Chácara Chórios,
Encontro das Águas, Recanto do Funil e várias outras. Então, assim, eu quero expor aqui a realidade, né, lá de Pompéu, por exemplo, né, porque a gente está na luta, né, nesse engajamento com as pessoas, em vários grupos, em vários movimentos, e assim, o que eu tenho de relato, né, que houve uma procura muito grande das pessoas ao CAPS da cidade, e as pessoas passaram a fazer uso de medicamentos, né, consideravelmente muito grande, como o Rivotril, o amitriptilina, o Velaxin. E muitas das vezes, o Velaxin, por exemplo, não encontra ele em farmácia gratuitamente. O valor de uma caixa de Velaxin está em média de R$ 240, onde o atingido ele tem que escolher, ou ele come ou ele toma remédio, porque não tem mais condição, né, financeira, porque foi tirado isso de nós. Então, assim, a depressão é crescente, né? Não aconteceu só lá quando houve o rompimento, é todos os dias. Você ouve de pessoas com depressão, com insônia, a violência doméstica no território também cresceu muito, né? Parece ser repetitivo, mas é o que vem acontecendo ao longo da bacia. O número de pessoas que vem consumindo álcool, que antes não consumia, né? Mulheres, porque estão buscando no álcool um refúgio, como se diz, vou relaxar, vou tentar relaxar, porque esse é o termo usado, né? Então, assim, doenças de pele, sabe, dermatites de várias espécies têm aparecido, tem surgido também, nós não sabemos dizer se é em prol do rompimento ou não, que veio surgindo também casos de câncer também, né, em Cachoeira do Choro, por exemplo, casos de suicídio também. Ano passado mesmo, quando eu estava na minha casa, eu presenciei um rapaz, um amigo meu, assim, do nada, pescador, conhecia o rio como a palma da mão dele, de repente deu cabo à vida dele. Então, infelizmente, as pessoas estão entrando no caminho do autoextermínio, porque perderam o gosto de viver, perderam o gosto de estar ali, porque não encontra ali mais o prazer de uma pesca, de um dia de domingo reunido com a família, um dia alegre, depois de uma semana intensa de trabalho. Então, assim, é crescente o número de pessoas deprimidas, com ansiedade, tristes, frustradas. E, assim, eu quero dizer o seguinte, que quando foi feito o acordo do Estado com a Vale, infelizmente, o poder público, ele não colocou a vida humana acima de tudo. Ele colocou simplesmente valores monetários, porque no acordo que foi firmado, eles não colocaram ali que as pessoas iriam precisar de ajuda psicológica, que as pessoas iam precisar de ajuda com medicamentos. Em momento nenhum, eles não questionaram, não discutiram sobre isso. O acordo ali foi só monetário, valores. Então, assim, e hoje, os municípios, grande parte deles, eu falo por Curvelo mesmo, não fornece uma ajuda psicológica. Nós temos um grupo que nós estamos tentando. Ontem mesmo, uma amiga de luta tentou conversar com o secretário de saúde do município, pedindo o encaminhamento de um psicólogo para dar uma palestra na comunidade. E qual que foi a resposta dele? Negativa. Entende? Então, assim, e nós, do nosso jeito, da nossa maneira, temos tentado dar as mãos uns aos outros, ninguém soltar a mão de ninguém, e assim, sempre trazendo motivações para tentar prosseguir. Não tem sido fácil, sabe? Não tem sido fácil. De todos os dias você olhar que você tinha um sonho, que você tinha um trabalho, que você tinha autonomia para colocar comida na sua mesa e hoje você não tem. Imagina isso para um homem,
um pai de família não ter hoje condição de levar o sustento para a família. Então, assim, a calha da bacia do Paraupeba está toda doente, ela está toda adoecida. E, infelizmente, o poder público vendou os olhos e não quer enxergar isso. Não está oferecendo tratamento para as pessoas, sabe, no SUS, pelo SUS. Poderia ter criado um convênio com o SUS para atender essas pessoas, desses 27 municípios reconhecidos como atingidos, e nada foi feito. Houve no acordo um programa de propostas rápidas. Até hoje isso não saiu do papel, sabe-se Deus se isso um dia vai sair. Então, assim, doutor, um segurando a mão do outro, rompendo em fé mesmo que a gente está prosseguindo, sabe? E, assim, contando com o apoio de pessoas como o senhor, que cedeu hoje, num sábado à noite, né? Essa oportunidade. Desculpe, eu estou emocionada, porque é muito sofrido, sabe? Esses 3 anos e meio, vendo as pessoas sofrerem, assim como eu também. Mas, assim, agradeço de coração a sua presença aqui e espero que essa live chegue onde ela tenha que chegar e possa tocar no coração daqueles que realmente possam nos ajudar. Muito obrigada e um forte abraço. Eunice, receba nosso abraço. Você não está sozinha. Estamos juntas nessa luta. Conta com a gente. E vamos dando sequência. Subindo mais um pouquinho o rio, vamos partir agora a fala da região 3, através da Jaqueline, que devido, além das dificuldades, danos do rompimento, do desastre crime da Vale, a gente ainda enfrenta dificuldades com tecnologia e internet. Então eu peço desculpas, mas a Jaqueline ficará de câmera fechada. Jaqueline, boa noite. Falar pode mudar tudo? Conta aí pra gente como está a saúde mental na região 3. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jaqueline, sou mulher negra, de cabelos castanhos, compridos, olhos castanhos, tenho 1,75 m. Eu estou aqui representando a rede de atingidos e a R3. Eu também trabalho aqui como voluntários, né, fazendo atendimento aqui pela saúde, e eu tenho 2 voluntárias que são frequentes aqui na nossa comunidade, que é a Zélia, que é uma enfermeira, e uma farmacêutica, que é a Paula Gabriela. Onde também recebemos até doações de medicação, tanto psiquiátrico quanto de depressão para pressão alta, diabetes, enfim, todo tipo de medicação nós temos também. O nosso grande problema aqui é a falta de profissionais de saúde. Como nós não temos psiquiatra aqui no nosso município, só tem um para atender. E o nosso caso aqui está tão complicado que temos crianças com depressão, síndrome do pânico e toque. A maioria das vezes, as pessoas não conseguem esse tipo de atendimento, e até mesmo pelo SUS ou pelo CAPS, porque quando chega lá no CAPS fala que a criança não pode estar lá, que o tratamento dele é outro, com outro tipo de profissional, aí você não consegue. E medicação caríssima, tem gente que não tem condições nem de comprar esse medicamento, e também não tem condições de arcar com o tratamento, né? Porque não é uma vez só que a gente vai no psiquiatra, são várias. Até você fazer o tratamento e a terapia também. E tem pessoas aqui também, que em todas as regiões, não estou falando só a minha, em todas, que estão com problemas mentais, porque o que acontece? Esse acordo aí que a Vale fez com o município, o que eles fizeram? Prometeram as coisas que nunca chegaram,
né? E por aí as pessoas vão adoecendo. Elas não têm mais condições de arcar com as necessidades próprias deles. Aí falta de medicação, falta de atividade física, falta de companheirismo, porque vocês verem, igual a Eunice falou, eu acho que todas as regiões acontece a mesma situação que ela se colocou aí, de falta até de companheirismo, porque é um lugar que era visível, que tinha várias pessoas para poder vir e ter aquele aconchego, né, de grande lugar bonito, com seu rio para poder pescar. Acabou isso. É muita gente com necessidade, ter dificuldade, que não tem aquele peixe mais para poder vender, não tem aquele lazer mais. Isso aí a gente vai adoecendo, não tem condições de ficar assim mais. E o nosso tratamento chegou ao fim, porque nós não temos médicos, não temos. Então, a nossa preocupação maior que tem é o tratamento. O que a gente pode fazer com isso? Como que vai ser feito? Ninguém nos abraçou para a nossa saúde. E está aí gente morrendo. Aqui na nossa região já morreu tantas pessoas, a gente não sabe, porque são pessoas idosas, o que causou a morte delas, se foi depressão, se foi falta, né, porque não sai mais para poder ter contato com o rio, para pescar, e não vai mais na casa um do outro, não tem aquele contato mais. E outra, o medo, porque nós não podemos comer o peixe do rio, a gente não sabe o que está acontecendo. Se aquele peixe está contaminado, se o solo que nós pisamos está contaminado, a poeira que vem, os carros levando aquilo para dentro das nossas casas, a respiração ofegante, depressão, síndrome do pânico, a pessoa ansiosa, a gente tem ansiedade pela espera do que é prometido, não é cumprido, aí vai adoecendo mais ainda. Então, isso se torna incômodo, porque o que fazer? Como fazer? Aonde nós vamos chegar? Até quando? Então, é um risco que nós estamos correndo e estou pedindo aí, nem pelo amor de Deus, mas não, porque Deus já fez a parte dele, agora nós estamos pedindo socorro. Gente, socorro. É a única palavra que eu tenho para pedir, é socorro. Olha para a gente, o que nós somos? Nós somos pessoas, nós somos humanos, nós precisamos de viver, trabalhar e ter nosso rio de volta. Como que vai ter isso? Quando? Promete uma coisa, eles prometeram de vir tirar os rejeitos daqui da nossa comunidade aqui, e cadê as máquinas? Cadê o acordo? Não tem acordo. Isso vai adoecendo. As pessoas estão cansadas de ter promessas e não serem cumpridas. Tem que cumprir com aquilo que fala. A gente é só um ser humano. Nós estamos aí para poder correr atrás, mas quem vai correr atrás para a gente? Ninguém. Eles só olham para o próprio umbigo, não olham para o ser humano, não. E aí nós vamos só perdendo pessoas porque não tem o que fazer mais. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu quero salvar vidas, eu quero ajudar o próximo. Olha, você vê criança, gente, criança com depressão, criança sofrendo com isso tudo, que não pode brincar, não pode sair numa rua, porque tem poeira, tá essa contaminação aí, que deixaram para a gente, porque deixaram, que nós não vamos retirar isso aqui nunca. Sabe, a nossa esperança é lutar, 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 para poder ver se conseguimos fazer alguma coisa. E aí, infelizmente, o que eu posso pedir aí ao senhor aí, doutor Reinaldo, que possa nos ajudar, né? Eu sei que é complicado, uma situação mais difícil, mas eu tenho fé em Deus, que tudo vai dar certo e que vocês possam nos ajudar muito. E eu gostaria muito também de agradecer aí ao Paraterra Participe, você, Fernanda, e você, doutor Reinaldo, e as minhas companheiras que estão nos vendo aí. Muito obrigado por tudo e pela oportunidade de estar junto com vocês mais uma vez aí, né? Obrigado. Obrigada a nós, Jaqueline. É muito marcante, né? Sabermos que as próprias pessoas atingidas se auto-organizam através do voluntariado para se autoajudarem na ausência das ações pelo poder público.
Vamos subir mais um pouquinho o rio, dando continuidade a essa primeira etapa. Na segunda etapa, ouviremos um pouquinho o psicólogo, professor e presidente do CRP, o Reinaldo. Subindo mais um pouquinho, então, o rio, chamarei agora a atingida, mulher, guerreira, Renata, que representa a região 2. Então, Renata, falar pode mudar tudo? Como anda a saúde mental aí da região 2? Boa noite. Boa noite todos atingidos. Boa noite, doutor Reinaldo. Já de antemão agradecendo pela oportunidade. Bem, Fernanda, falar ajuda, né? Só que nós estamos hoje numa situação que nem gritar está ajudando mais, tá? A situação da região 2 aqui não é diferente da região 3, 4 e 5. Nós vivemos aqui um luto interminável, um luto que não tem fim. Se renova todos os dias este nosso luto. Nós estamos vivenciando um transtorno mental coletivo. Está todo mundo doente. Não tem ninguém saudável mais. Não existe mais saúde mental aqui na nossa região, e eu acredito que em toda a bacia. Violência crescente, suicídio, doenças, o medo de não ser, de estar sendo contaminado, de ver a sua família estar sendo contaminada com metais pesados, o medo de doenças futuras que virão, que certamente virão, a gente sabe disso. O medo de não ser reconhecido como atingido. Sentimos todos os sintomas, mas ninguém nos reconhece como atingido. Nos limitam. Não nos limitam à patologia, mas nos limitam no direito. Isto adoece. Isso está adoecendo ainda mais a gente, né? Então, a família está doente, não tem como a família dar apoio, porque a família também está doente, né? A gente vê pessoas indo embora, que foram criadas aqui com a gente, que estavam sempre aqui com a gente, aí, de repente, está indo embora, não porque morreu, está indo embora porque procura outro local para viver, está saindo, e vem chegando novas pessoas, pessoas de fora, as pessoas que você não conhece, pessoas de outros estados, pessoas que, se você falar mal da Vale, por exemplo, entre aspas, elas te batem, porque elas têm adoração por ela, é a oportunidade que eu estou tendo. Nós estamos aqui, nós não temos essa adoração. Nós temos tristeza. Hoje, doutor Reinaldo, eu tenho agricultor passando fome. Não porque é preguiça, é porque não tem força mais para trabalhar. Não tem força mais para cultivar a terra que está doente, para utilizar a água que está doente. Então, assim, é um adoecimento coletivo. A cada dia que passa, nós estamos ainda em luto pelo crime da Vale de 2019. Então, esse medo, esse abandono que nós estamos, esse não reconhecimento, sabe? Falta de profissionais especializados para estar atendendo a gente, seja por parte do SUS, seja por parte da própria Vale Criminosa. Então, assim, estamos totalmente sem amparo, tá? Estamos doentes. Não sei se vai ter essa oportunidade de passar pela bacia, o senhor vai ver. Só não vê quem quer. Estamos no corredor da morte. Os trabalhos voluntários não estão sendo suficientes. Nós precisamos de uma ajuda, e de uma ajuda muito grande. Aos poucos, nós estamos morrendo. Eu sempre falo, as instituições de justiça, juntamente com a Vale, juntamente com os gestores, com o governador, são cúmplices de um povo que está morrendo, sofrendo e gritando, e eles não querem escutar, tá? Então, esse é o meu apelo aqui, sabe? Que todos esses órgãos, que todos olhem por nós, porque nós estamos com uma doença coletiva. Nossa saúde mental não está bem. E se a saúde mental não está bem, não vale a pena viver. É aí que vem os suicídios, né? Muito obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, tchau. Continue com vocês. Obrigada, Renata. É triste percebermos que, mesmo diante das propagandas da Vale, e algumas, inclusive, do próprio estado de Minas Gerais, a realidade é bem diferente na prática. Chegando agora na fala da região 1, Brumadinho,
a gente vai convidar aqui a Dineia, mulher guerreira também, atuante aí no enfrentamento às violações de direitos desse desastre-crime. E falar pode mudar tudo, não é isso, Dineia? Boa noite, bem-vinda. Como está a saúde mental aí na região 1? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todas e todos. Pois infelizmente, né, as nossas falas elas vão se juntando e fazendo esse bolo cada vez maior, porque é isso tudo se repetindo. Os nossos laços estão minados por esse estilo de vida que foi se instalando a partir desse crime, não é? E a nossa saúde mental precisa, nós temos necessidade de resgatar a nossa dignidade de viver, necessidade de resgatar os nossos laços, né? E a psicologia, eu também sou psicóloga, eu acredito que nós temos na psicologia e para a psicologia um desafio muito grande de, ao acompanhar o exercício da profissional da psicologia aqui nesses municípios, nos ajudar nesses resgates, né? Porque hoje o que a gente tem aqui é estigma, medo e contaminação, né? É todo dia, inúmeros exemplos. Aqui, por exemplo, na zona rural de Piedade, nós estamos numa luta nesse momento, porque uma escola com 270 crianças está dentro da chamada mancha de lama, onde há risco de uma barragem se romper, em caso de se romper, atinge a escola, né? E se quer naturalizar esse tipo de coisa, achar que é normal você deixar uma escola dentro de uma área de risco a esse ponto, não é? Então, como é que uma família, uma mãe fica tranquila em casa nessa situação? Não é? Como é que o menino fica tranquilo dentro de uma escola? Esse nível de sofrimento. Contaminação nem se fala, não é? A questão da medicação absurda e abusiva, justamente porque o nosso acesso a serviços como o da psicologia está comprometido, né? Está faltando. As pessoas querem acessar esses serviços e não conseguem, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem aí para o Conselho. Aqui em Brumadinho, no primeiro momento depois do crime, tinha o nome de ações intermediárias em saúde, justamente por essa interface da saúde com a assistência social na oferta de serviços como o de psicologia. Isso fica sumido e a gente não consegue acompanhar o recurso, o gasto público e o desenho da política pública, não é? Como é que um conselho ajuda a dar visibilidade a esses formatos de atendimento? E um último ponto que eu queria realçar é a questão do trabalho voluntário, e que, para cima da psicologia, tende a vir muito forte para as nossas experiências. Claro que o trabalho do voluntário é bem-vindo, mas a gente que é psicólogo sabe que precisa muito além, que psicólogo não é Deus, nem vai curar, não é? Mas que ele tem uma profissão muito importante para ajudar o sujeito a encontrar a si mesmo. Agora, esses reconhecimentos e essas responsabilizações passam também pela profissão exercida, e isso significa ter salário, né? Ter responsabilidades reconhecidas e respaldadas dentro das políticas públicas, não é? Então, eu acho que a nossa pergunta, talvez em comum para você, é como, que tipo, né, de exercício profissional, não é, da psicologia nós podemos esperar nesse cenário, e que tipo de tarefa, não é, o Conselho e o Fórum de Saúde Mental, sobretudo, não é, podem ter num contexto tão grave como esse que a gente tem aqui, e com, digamos assim, com o futuro que está se anunciando para nós, ainda tão grave. Obrigada, boa noite.
Obrigada, Dineia. Obrigada a todas que tiveram a fala aqui e relataram essas dificuldades. Bom, professor Reinaldo, é bastante tema, né? Nós falamos aqui desse sentimento de abandono, dessa ausência de aparato no poder público, né? No Sistema Único de Saúde, para exames e especialidades. Falamos da exacerbada utilização de medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos. Falamos da violência doméstica, do álcool, drogas, tudo em crescente desde 2019. A Dineia trouxe, como psicóloga, profissional também da área, alguns aspectos mais técnicos também, e o medo, o estigma da contaminação, enfim. Queria agora, já que falar pode mudar tudo, convidar o professor, o nosso convidado aqui hoje no Paraopeba Participa, para uma fala inicial. E, se puder, professor, contribuir aí nas reflexões sobre todos esses agravamentos na saúde mental e, em principal, na data de hoje, que marca o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né, ao autoextermínio, o estigma também de se falar em saúde mental, porque é tão difícil falarmos de saúde mental. Boa noite, seja bem-vindo. A fala está com você. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todas, Maria Aparecida, Eunice, Jaqueline, Renata, Dineia. Bem, vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, gordo, meio careca, tenho cabelo atrás, mas na frente já estou bem careca. Uso um óculos preto, estou com uma camisa azul e eu estou no meu escritório. Atrás tem meus livros aqui, né? Minhas crianças, que eu uso para tentar entender um pouco melhor todo esse mundo doido que a gente vive, né? Eu queria começar dizendo um pouco assim do meu sentimento quando eu fui ouvindo as falas, né? Que é um sentimento muito angustiante, porque é um sentimento de impotência, né? A gente vai vendo o que está acontecendo com todos vocês, né? E a gente fica aqui do outro lado completamente paralisado, porque a gente sabe o tanto que, assim, por mais que a gente se entregue pessoalmente, por mais que a gente possa colocar a nossa instituição, né, a favor da causa e para a luta, o quanto que isso efetivamente na vida cotidiana de vocês não está resolvendo, né? E isso dá para a gente realmente uma angústia muito grande, porque, sim, falar muda tudo, né? E estar junto aqui, e denunciar, e fazer tudo o que a gente vem fazendo para tentar contrapor um pouco o total descaso, né, do governo e da Vale para toda a problemática que eles criaram, né? É muito importante. Mas quando a gente vai vendo a dor, o sofrimento, as perdas cotidianas das pessoas, né, a gente vai vendo o quanto que o nosso trabalho ainda é muito longo, né? E talvez, como algumas das pessoas falaram, talvez seja um trabalho para o resto da vida, né? Porque eles não vão, de maneira alguma, mudar de postura simplesmente porque amanhã, né, vão acordar com outra mentalidade, né? A gente sabe que todo acidente, né? Por favor, desculpem o erro meu, que todo crime cometido, todo problema causado pelo governo e pela Vale não foi algo, não foi um acidente, né? Foi algo já premeditado, eles já sabiam disso, né? Só que eles simplesmente não se importaram com isso, né? Então, tudo isso me deixa realmente bastante preocupado, né? Incomodado, né? Acho que, assim, pessoalmente, o que eu mais posso colocar aqui para todos vocês é o meu corpo à disposição, né? Então, com os limites que eu tenho de tempo, né, de idade, de tudo, mas sempre que vocês precisarem de mim,
qualquer um de vocês, por favor, me procurem. A gente sempre vai encontrar um jeito de poder estar dando, né, o que a gente pode dar, né? Que é essa fala, esse apoio, essa demonstração, por pequena que seja, né, de que vocês não estão sozinhos e que essa luta não vai morrer de maneira alguma. Muitas pessoas vão morrer por conta dessa luta, mas, inclusive, em homenagem, na honra dessas pessoas, a gente jamais vai desistir de brigar, de denunciar e de tentar reverter. Reverter não é o nome certo, né? Mas de tentar garantir que os sobreviventes dessa tragédia possam ter uma qualidade de vida melhor para o resto das suas vidas aí, né? Bem, eu queria trazer um pouco uma fala nessa minha fala inicial, alguns recortes que eu fiz aqui. Eu acho que se a gente fosse falar de todo o contexto que vocês apresentaram, a gente precisaria de ficar uns 4 ou 5 dias, né, conversando. Mas eu fiz alguns recortes assim da fala de cada uma de vocês que eu queria utilizar para nortear um pouco essa minha primeira fala aqui, certo? A Maria Aparecida falou desse isolamento, né, produzido pelo acidente, pelo crime, né, pelo desastre, né, quando as pessoas deixam de ir nos locais, né, parentes, turistas mesmos, ou pessoas da região, né, para comprar o peixinho, para ficar ali, perto do rio, né? Esse isolamento. Um isolamento que eu sei que ele se agrava ainda mais, né, a partir de uma outra fala que agora eu não vou recordar de quem foi, no sentido... como é que eu posso falar disso assim, né? De um certo não reconhecimento, né, de algumas pessoas das regiões, das cidades principalmente, né, sobre o drama vivido pelos atingidos, né? Então esse isolamento fica ainda maior. Eu lembro de uma situação em Mariana, quando a gente foi logo no início, aonde os moradores da cidade não queriam receber os atingidos, assim, receber o dinheiro dos atingidos. Os atingidos iam lá para comprar mantimento, né? E os comerciantes da cidade falaram: não, vocês estão aproveitando, né, da tragédia, né? E se recusavam a vender para os atingidos, assim. Então, o isolamento ele é realmente muito profundo, né? E isso, com certeza, adoece todo mundo. Eu acho que uma primeira desconstrução que a gente precisa de fazer é a ideia de que existe o adoecimento mental e um adoecimento físico. O adoecimento é do ser humano. Adoece tudo, né? Não adoece só o corpo ou só a mente. Adoece o ser humano, né? Alguns vão manifestar isso nos sentimentos, nas emoções, nos comportamentos. Outros vão manifestar no corpo físico, de alguma forma, né? Aí aparece gastrite, não sabe da onde, né? Aparece úlcera, não sabe da onde, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso, né? Nós não somos um ser repartido. Somos um único ser. E o que a gente sofre, todo o nosso ser sofre. O ser psíquico, o ser físico, o ser espiritual. Porque dentro de tudo isso, eu não ouvi essa fala direta de nenhuma de vocês, mas eu tenho certeza que muitas de vocês sentiram, e vocês conhecem muita gente que sente, um certo abandono do sagrado. Tipo assim, Deus me abandonou, né? Por que eu estou vivendo isso, né? Então, assim, até mesmo esse sentido espiritual de uma, né, começa a ficar ameaçado diante de uma situação onde a gente se vê completamente isolado, né?
a Eunice, né, falou das mentiras, né, dos acordos, né? E aí, gente, a gente é alimentado pela esperança. A gente é alimentado, o ser humano é alimentado pela esperança. E aí, quando a gente vai vendo, né, palavras sendo julgadas ao vento, né, e a gente não está falando só de palavras, né, que saem da boca, a gente está falando de textos escritos, né, e respaldados pela lei do país, né, que deveriam ser cumpridas, né? Então a gente começa a entender que não dá para alimentar uma esperança vazia, né? E isso também nos adoece demais, porque se eu já não tenho mais esperança, eu vou lutar por quê, né? Então é muito importante todas vocês, né, como lideranças das suas regiões, né, entendam, alimentem essa esperança, não deixe que as perdas, não deixem que as dificuldades esvaziem a vontade de lutar. Isso nunca pode morrer. Isso tudo que eu estou falando, gente, talvez sejam elementos psicológicos para que vocês possam enfrentar toda essa dor que vocês estão vivendo. Entende? Né? A Jaqueline, né, ela fala, né, desse acúmulo que vem com a falta de cuidado, assim, né, essa falta de cumprimento dos tratos, a falta das especialidades, isso vai se acumulando enquanto elemento de dor, né? E aí a gente vai começando a achar que não tem mais luz no fim do túnel, né? Porque é uma paulada atrás da outra, né? Esse acúmulo nesse sentido, assim, né? A gente acha só, a gente já passou pelo pior de tudo, que foi o desastre, né? Que foi o crime. Mas não, depois daquilo que foi a experiência efetiva de ver a lama descendo e destruindo e matando, a gente ainda tem que viver cotidianamente, né, com a experiência de fracassos nos acordos não cumpridos, né, na falta do cuidado, na falta do apoio do Estado, das prefeituras. Né? Tudo isso, gente, é muito importante que a gente entenda assim. A gente está lutando contra um poder muito grande. Né? A gente está lutando contra o poder que criou essa sociedade como ela é. Porque quando a gente fala de resistir a isso, de continuar, a gente está falando de mudar o mundo, mudar a forma das pessoas entenderem o que é a vida, entenderem o que é a relação de trabalho, a relação em comunidade, né? Então a gente não está falando de pouca coisa, né? Não é apenas resolver alguma coisa pontual, né? Não é isso. Não adianta eles retirarem todos os rejeitos e o rio voltar a ser limpo, se a mente das pessoas continuarem a ser como eram antes, né? Porque senão outras barragens estourarão, né? Outros problemas acontecerão, né? De descaso, certo? Então é preciso que a gente entenda isso. Talvez tem gente que fala isso, né? Assim, nas experiências mais difíceis é que a gente vai aprendendo, né? Se a gente pode, com todas as ressalvas, falar que dessa experiência que vocês viveram, vocês podem tirar um aprendizado para que a vida de todos seja melhor, talvez seja esse. É a gente entender que não adianta a gente trabalhar pontualmente. Não adianta a gente querer resolver um problema que seja apenas meu, né? É preciso que a gente entenda que a gente está falando de uma mudança de mundo, de sociedade, né? Para que todo mundo não tenha mais problemas no futuro, né? A Renata falou desse luto interminável, né? O luto interminável ele é realmente
complicado, né? Porque é isso. Acho que as falas vão se completando, né? Na verdade, aqui. E aí é isso. O luto interminável ele é interminável exatamente porque a cada momento outra morte aparece, né? Ou morte real, física, de um corpo que suicidou, né? Ou que morreu de câncer ou alguma coisa, ou a morte de uma esperança, né? A morte, né, de um desejo, né? Então, assim, as mortes, elas estão se somando aí e não deixam que o luto passe, né? Bem, eu não sei se existe remédio para isso, né? Porque se a gente não consegue atravessar os problemas, a gente não consegue superá-los. Agora, quando esse problema ele se estende de maneira que não permita a gente atravessá-lo, né? Porque quando é isso, né? Quando morre um parente nosso numa situação comum da existência qualquer, né? Tudo bem, ele morreu, a gente vai viver o luto e a gente vai saber que agora a gente vai ter que viver sem essa pessoa, né? E aí a gente vai entendendo como levar a vida sem aquela pessoa, né? Agora, numa situação dessa, aonde o problema que deveria ser superado com as ações do governo e da Vale, né? Eles não são, né? Aí a gente vai começando a entender que parece que é uma morte que o luto, eu acho que eu entendi o luto até interminável assim, é uma morte que não acaba, né? Eu não sei se para isso tem cura, sabe? Eu acho que com isso a gente só pode lidar nesses momentos aqui, aonde estamos todos juntos, né? Para que um dê a mão ao outro mesmo e que a gente possa, com isso, não se entregar a essa morte eterna, sabe? A esse luto eterno, né? A Dineia falou dos estigmas, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com aquela lá no início da fala que eu falo, né? Quando pessoas do próprio território não conseguem reconhecer que o criminoso é a Vale, que o criminoso é o Estado, e começam a trazer a responsabilidade do crime para as pessoas, né? Isso é um absurdo muito grande, sabe? Diante de tudo isso, que é tão complexo e tão grande, fica muito difícil realmente a gente pensar em saúde, né? Eu acho que nesse momento, qualquer tipo de discurso que chegue até vocês, né, dizendo fiquem bem, certo? É no mínimo hipócrita, no mínimo, certo? Para não dizer malicioso, maldoso, né? Vocês não estão bem, não tem como vocês estarem bem, né? Agora, o que a gente pode dizer de uma forma talvez assim mais efetiva, né, para que vocês não se percam dentro de toda essa dor, não tem outra forma de lidar com isso que não seja se articulando, se juntando, certo? A gente não está bem, mas sozinho a gente fica pior. Sozinho a gente fica pior, certo? Então, quanto mais vocês conseguirem construir esses espaços, né, de articulação, de aproximação, tanto dentro de toda a rede, né, quanto também nos seus territórios, né, mais próximos, né? Quanto mais vocês conseguirem fazer isso, mais força vocês vão conseguir acumular para lutar a luta que precisa de ser feita, né? Uma batalha que vai ser longa, como eu falei aqui no início, pode ser até eterna, porque pode ser até para o resto da vida, né? E não dá para lutar sozinho. Não dá para lutar sozinho, certo? Já falava Raul Seixas, né? E aí eu trago um outro grande cantor, compositor da nossa música, o Edinardo, que eu falo assim,
O Ednardo tem uma música chamada Pavão Misterioso. E nessa música ele fala: eles são muito, mas não sabem voar. Certo? O nosso caso é esse. Eles é o lado de lá. É quem quer acabar com a gente. Né? Eles podem ser muitos, eles podem ter poder, eles podem ter dinheiro, certo? Mas eles não sabem voar. O não saber voar, eles não sabem ter esperança. Eles não sabem ter criatividade. Né? Então, além do coletivo, uma outra ferramenta que a gente tem para lutar contra isso é a criatividade, é a esperança. É a nossa condição humana que nos faz entender que nada vai tirar a nossa vida, que a gente se adapta, a gente, né, constrói condições, certo? Eu queria terminar essa minha primeira colocação aqui, tentando responder um pouco também a Edneia sobre as provocações que ela fez sobre, né, a questão profissional e do conselho, principalmente. Né? Primeiramente, eu preciso dizer que assim, eu sou presidente do conselho até semana que vem. A gente está no processo, a gente teve a eleição, né? E aí, daqui a 2 semanas, na verdade, a gente vai fazer a transição, dando posse à nova chapa que ganhou, né? Mas o que eu vou falar aqui, eu falo com toda tranquilidade, né? De que a próxima chapa vai assumir o compromisso que eu estou fazendo com vocês. Tenho toda a tranquilidade de falar isso, né? Não estou nela, né? Mas conheço as pessoas e, bem, primeira coisa, eu acho que é o seguinte, porque aí eu vou falar uma coisa aqui que tem, eu acho que eu vou até tomar uns tapas lá no conselho por falar isso. Mas veja, a Vale, ela está em alguns espaços, eu não sei em quais territórios vocês já viram isso, ela está levando alguns psicólogos para conversar com as pessoas, maldosamente. Psicólogos que estão indo incumbidos de convencer as pessoas de que a Vale está fazendo um bom trabalho. A função desses psicólogos da Vale é essa, entendendo? Calar a voz de vocês, certo? Denunciem esses psicólogos. Denunciem esses psicólogos, certo? Vocês denunciando, a gente vai lá, atrás deles, dizer, vocês não podem fazer isso, certo? Acho que esse é um primeiro ponto. O nosso poder de ação enquanto conselho é muito pequeno, né? Porque somos uma autarquia pública que tem como função fiscalizar e orientar os profissionais apenas. Então, a gente, por exemplo, não tem poder sobre o Estado, né? Mas toda a ação de qualquer psicólogo que venha no sentido de dizer para vocês para ficarem quietos, denunciem. Denunciem, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer, essa coisa, né? Eu não sei também quem falou que precisou de alguém para fazer uma palestra, o município ou o Estado não deu. Chamem a gente. Todas as vezes que vocês chamarem a gente vai para aí, certo? Conversar, falar, explicar, né? Dizer como que um psicólogo tem que agir, né? Porque como que um psicólogo tem que agir? Para que vocês entendam, quando algum psicólogo, vocês recorrerem a algum ou algum chegar até vocês. Um psicólogo tem que agir no sentido de fazer com que vocês entendam, né, que a luta de vocês é digna, né, é necessária, precisa de ser feita. Né? Um psicólogo tem que levar para vocês a capacidade, essa coisa, ensinar vocês, ou trabalhar com vocês, ou ajudar vocês a construir esses espaços coletivos de debate, sabe, né? Para que essa luta possa ganhar força, ganhar volume, né? Então, isso é a ação psicológica hoje. Não é terapia lá dentro de um consultório, né? Isso pode até ser importante também em casos pontuais, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Não é algo que amenize a dor de vocês. A dor de vocês não tem que ser amenizada, certo?
Vocês têm que entender o tamanho dessa dor e utilizar dessa dor como força para lutar, né, por um mínimo de resgate de dignidade, porque voltar ao que era não tem como. Né? Voltar ao que era não tem como. Mas vocês precisam de ter dignidade para continuar vivendo. E é isso que a psicologia tem que fazer. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todas. E assim, a confiança de me deixar estar aqui falando um pouco com vocês, né, também. Professor Reinaldo, nós que agradecemos. Eu acho que isso potencializa, né, o entendimento de todas as pessoas atingidas, dessa necessidade de união, de unificação. É o propósito, e aqui eu faço até uma propaganda. Sejam bem-vindos todos que estão aí acompanhando pelo chat do YouTube. O Paraupeba Participa, ele nasceu dessa necessidade de união, de fortalecimento do coletivo, exatamente para contrapor essas forças, porque estamos lidando com a Vale, e a Vale tem potência financeira para contratar inúmeros profissionais e empresas, como, né, citado inclusive pelo professor Reinaldo, profissionais para desestimular, desestruturar e desqualificar as lutas coletivas. Então, o Paraupeba Participa é um grupo aberto, é um grupo que denuncia e que está sempre junto aqui nas decisões. Eu quero agradecer aqui, nós temos várias pessoas no chat online, com vários comentários, nós temos a Cíntia Maia, tem um usuário aqui, está como assistente social de Brumadinho, força assistente social, vai precisar de muito aí na atuação no território, Denise Santos, não vou conseguir falar todos, Nívia, Tatiane, vimos aqui também a presença da assessoria técnica da região 1, a EDAS, através do Jerônimo, o João Carlos, e muitos deles falando a mesma coisa, sabe, professor Reinaldo? Os medicamentos. O CAPS passa bastante medicamentos. Na região de Brumadinho, nós temos ainda um agravante, nós estamos falando de um território, né, um município com um pouco mais de 600 quilômetros quadrados de extensão territorial, mas isso se repete, obviamente, por todos os municípios ao longo da bacia, até Três Marias, que é a centralização dos serviços de assistência psicossocial nas áreas urbanas, né? A Didi trouxe aqui a questão da revitimização, né, no mesmo município de Brumadinho, que foi esse cenário do desastre crime da Vale, com rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, e que existem outras barragens colocando em risco também escolas, crianças, comunidades, e aí vem uma outra pergunta, né? Nós não vemos debates sobre saúde mental nos territórios, nas regiões. Como quebrar esse estigma, né? Existe hoje, dia 10 de setembro de 2022, o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Brumadinho tem números gravíssimos, né, do aumento do autoextermínio. Houve uma subida de cerca de 48 casos, segundo os jornais, porque esses dados não são oficializados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas segundo os jornais, matérias jornalísticas, saímos aí de aproximadamente 40 casos em 2019 para 147 no último ano de 2021. E como quebrar esse estigma, né? Falar sobre automutilação, depressão e suicídio, professor Reinaldo, é bom ou é ruim? Todos temos medo, né, de abordarmos esse tema que é tão delicado e que vem principalmente no município de Brumadinho, feminicídios, suicídios, né, alguns muito marcantes, que deixam aí o registro para esse processo do luto eterno, né, que falamos aqui agora há pouco. Falamos ou não falamos sobre suicídio, falamos ou não falamos sobre autoextermínio, sobre automutilação, e como provocar esse debate unificado, né, ampliado nas comunidades, no sentido de prevenção, como prevenir chegar até o autoextermínio. Se o senhor puder contribuir aí com algumas orientações, principais sinais, né, quando que é o canal de alerta. Nós tivemos aqui a fala, a família está doente. Como que a gente vai se cuidar se todos estão adoecidos, sejam física, mentalmente? Se puder contribuir um pouquinho. Vamos lá. Sim, devemos falar de tudo.
né? Não só em setembro. Acho que a primeira coisa importante da gente entender é isso, assim. Quando a gente fala de uma saúde dessa forma mais ampla, como eu coloquei, né, a gente precisa de entender que as coisas não podem ser compartimentalizadas, né? A gente não pode achar que um mês de campanha vai fazer com que a gente entenda e consiga viver, né, com o problema do suicídio, por exemplo, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, que a gente não guarde apenas essas datas simbólicas, né, como momentos para se falar das coisas. Que a gente traga esses discursos para o nosso cotidiano de vida. Essa é a primeira questão, né? Se a coisa está acontecendo, ela precisa ser dita, né? Acho que assim, é muito bom o bordão, Fernanda, que você criou, inclusive, essa coisa. Falar resolve tudo, porque é isso, né? Resolve no sentido de fazer com que a gente pense o assunto e tente entender e encontrar caminhos para lidar com os problemas, né? Quando a gente não fala, é mais ou menos como se a gente estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? A sujeira continua lá, debaixo do tapete. Não é porque a gente não está dizendo dela que ela não está acontecendo, né? Então, é muito importante, sim, que a gente fale sempre, mas é muito importante que a gente entenda, não existe uma receita, não existe uma fórmula mágica, uma situação que a gente possa... Falo isso porque vocês podem, em alguns outros espaços, ouvirem pessoas passando isso para vocês, né? Algumas fórmulas, né? Algumas receitas. Faça isso que você não vai ficar deprimido, que você, né? Não existe isso. O que existe é uma capacidade humana de reflexão, de lidar com seus problemas, né? E que vai sendo amadurecida a partir do momento que a gente dá espaço para as pessoas entenderem, viverem, experimentarem as possibilidades de lidar com o que elas estão vivendo. Então, toda vez que a gente tenta esconder um problema, ele se torna maior, né? Então, eu falei que não tem receita, mas talvez assim, uma das maneiras da gente aprender a lidar com todos esses sofrimentos é não esconder eles, né? Deixar que eles se apresentem. E aí, junto, a gente vai tentando ver como que cada um consegue lidar com isso, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E eu falo isso por quê? Porque duas falas foram feitas que são precisas da gente pensar com muito cuidado sobre elas. Uma é essa que você traz, Fernando, da questão das medicações, né? Lógico, toda ferramenta que a gente tem para poder lidar com os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, são muito bem-vindas, né? Se elas nos ajudam, elas são muito bem-vindas. Mas é muito perigoso quando a gente acha que a medicação vai resolver o meu problema. A gente pode estar criando aí um outro problema, que é a necessidade dessa medicação, né? Então, assim, vamos lutar, sim, para que nos nossos postos de saúde, nas nossas farmácias, né, existam as medicações que a gente precise, mas não vamos começar a construir o discurso que a solução para o meu sofrimento é a medicação, certo? Não façam isso, certo? Porque isso pode levar vocês a construir um outro problema para a vida de vocês, que é a necessidade constante dessa medicação, né? E a medicação, a gente sabe que ela traz outros danos, né? Que aí não vamos entrar aqui nessa discussão, que é uma outra discussão. Mas aí a outra coisa, além dessa coisa da medicação, é a coisa do uso abusivo de álcool e outras drogas. Sabe? Por quê? Veja, o uso abusivo ele é sempre um problema, lógico, né?
Mas o álcool e as outras drogas, né? O problema não está neles, no álcool e nas outras drogas, entende? O problema está no uso abusivo, certo? Eu falo isso para que a gente não caia nessa lógica da guerra às drogas, de achar que o que tem que ser combatido aqui é as drogas. A gente tem sempre que lembrar que o que tem... E a droga, aí eu estou incluindo o álcool, lógico, né? A gente sempre tem que lembrar, gente, que o que tem que ser combatido é o modelo de sociedade que a gente tem. É isso que tem que ser combatido, né? O uso abusivo está acontecendo não por conta da substância, certo? Está acontecendo por conta de toda uma situação existencial produzida por uma sociedade, por um governo, por uma empresa que não acolhe as pessoas, né? E aí as pessoas vão encontrar o seu refúgio desse uso abusivo, sabe? Né? Eu falo isso porque é muito fácil a gente desvirtuar o foco do nosso inimigo, sabe? Né? O nosso inimigo não é, de maneira alguma, outro, senão esse modelo de sociedade que produz uma empresa como a Vale, que produz um governo como esse que a gente tem. Certo? A gente tem que entender isso, né? Principalmente nesse momento, assim, a gente está às vésperas de uma eleição, né? Então a gente tem que entender isso. Acho muito ruim quando a gente pensa num voto útil. Acho muito ruim isso, certo? A gente tem que pensar no voto. O processo eleitoral ele tem que acontecer no sentido de ser assim, olha, aqui eu vou votar no projeto de sociedade que eu acredito. Entende? A gente tem que entender isso. Eu estou votando num projeto de sociedade, né? E a gente tem que entender que esse projeto de sociedade ele vai sendo construído, né? Ele não vem pronto, ele não é dado, né? A gente tem responsabilidade com ele, certo? Isso é muito importante, gente, porque assim, senão a gente também se coloca nesse lugar, né, de um vitimismo que é assim, a culpa é do outro, né? Não, sim, a gente tem um inimigo formal, que é um projeto de sociedade posto capitalista, né, consumista, que valoriza apenas o dinheiro, valoriza apenas, né, as posses, né, que a gente tem, né, os bens materiais. Esse projeto de sociedade é um inimigo, certo? Agora, é preciso que a gente entenda que esse projeto de sociedade está aí por conta de muitas coisas que a gente mesmo faz, né? Então, assim, a gente precisa de entender a nossa responsabilidade na transformação dessa realidade, né? Para que a gente possa, então, se comprometer eticamente com isso, né? E aí a gente vai saber por que lutar, por quem lutar, como lutar, né? Eu acho que é um pouco isso. Muito bom, professor Reinaldo. Caminhando aqui um pouquinho já para o final da nossa live, acho que vai ser uma live muito inspiradora aí para os grupos e pessoas atingidas de toda a bacia do Paraopeba. Esse entendimento, né, da necessidade de união, de unificação, de fortalecimento entre pessoas atingidas por essa luta coletiva, né, que, obviamente, todo o poderio da Vale, né, e todo esse escopo do acordo que já encontra-se em execução, tenta a todo momento desfazer, né? Fragmentar, é o famoso dividir para conquistar. E aí fica essa mensagem, eu acho que esse alerta, esse chamado, né, de mais unificação entre as pessoas atingidas, esse autorreconhecimento e o reconhecimento do outro com relação a essa condição de atingido. É extremamente importante. Eu acho que a data de hoje, dia 10, tem que ser todo dia. É um chamado inicial que o Paraopeba Participa faz para que a saúde mental e o autocuidado esteja presente
na fala de todas as pessoas atingidas, que exista esse reconhecimento da necessidade do autocuidado e do cuidado com o próximo, né? Ninguém é feliz sozinho, nós precisamos uns dos outros. Eu acho que essa é a mensagem de Setembro Amarelo, que é alertar. Ficamos muito felizes com a presença de todos aqui no chat, vários outros comentários, Isaías, a Gislene, a Nívia está bem atuante aqui, um abraço, Nívia. A Nívia é uma parceira também no Paraopeba Participa, assim como vários outros aqui presentes. A conscientização da saúde mental. Dia 10 de setembro de 2022, é a primeira live em 3 anos, né, do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da empresa Vale, esse desastre-crime que continua em andamento, com vários processos de revitimização, que estamos aqui falando da saúde mental das pessoas e comunidades atingidas por esse desastre-crime. Fica um chamado a todos para que mantenhamos aí o diálogo sobre saúde mental, e que, se alguém aqui, Renata, Jaqueline, Eunice, Dineia, a Cida, quiser dar uma última mensagem antes de encerrarmos, já estamos aí caminhando para um pouco mais de 1 hora de live, senão vai ficar todo mundo cansado, né, gente, de tanto nos ouvir. Se alguma de vocês tiver uma mensagem final e quiser deixar alguma outra provocação, sinta à vontade, eu deixo aberto aqui. Alguém gostaria? Ô, Fernanda, como eu comecei, deixa eu ser a primeira também a despedir. Eu sou muito grata por estar no Paraopeba Participa, mais grata ainda por nós ter o doutor Reinaldo com a gente, fala muito bem, nos ensina muito, que Deus abençoe muito, e eu deixo aqui muita paz e felicidade para todo o pessoal da reunião, e um bom final de semana. Abraço a todos vocês. Ô, Fernanda, eu gostaria de finalizar, né, mais uma vez agradecendo ao professor Reinaldo, né, a oportunidade de estar aqui representando um número grande de pessoas, mas eu quero deixar aqui só uma fala. O governo, e juntamente com a Vale, eles sim são covardes. Nós, apesar de toda a dor que nós carregamos dia a dia, nós não somos covardes, porque nós estamos numa luta há 3 anos e 6 meses. Infelizmente, nós lamentamos por muitos irmãos que não conseguem administrar essa dor, a dor da perda, a dor da revolta, mas eu quero dizer só isso, eles sim são covardes, porque eles resumiram a finalização desse crime num acordo monetário. Mas nós não somos covardes. E, sendo não covardes, nós vamos seguir adiante. Um dia nós seremos ouvidos. É essa fé que nos move até aqui e vai continuar nos movendo. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada, Eunice. Jaqueline? Gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus, a vocês aí por ter nos recebido com tanto carinho, com bastante sabedoria, por estar nos passando tudo que vocês sabem. Doutor Reinaldo, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Fernanda, brigadão. Paraopeba Participe, muito obrigado. A rede de atingidos, a minha região 3 e todas as outras regiões também. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade e pelo carinho que você está nos tratando. E fica aí um convite, viu, doutor Reinaldo? Se quiser vir aqui dar uma pausinha para a gente aqui na nossa comissão, que te agradeço muito, viu? Obrigado, fica com Deus e tenha uma boa noite. E um ótimo final de semana. Obrigada, Jaqueline. Tenho certeza que o professor Reinaldo vai dar um pulinho para tomar um café. Didi, quer fazer uma fala final? Eu acho que essa conversa nossa aqui hoje, né, fortalece a saúde mental na medida em que fortalece a nossa dignidade, essa que a gente reconstrói todo dia no meio de tudo isso que nos maltrata tanto, né? E
E para a psicologia, para o conselho, eu resumo assim que esse monte de questões não são tarefas só para psicologia, só para psiquiatria ou outros campos da saúde, não é? Mas é muito bom a gente fazer esses recortes, como a gente está fazendo hoje com a psicologia, porque isso organiza, sabe? Isso nos ajuda assim, a reorientar os percursos, não é? E nos fortalece, né? Essa dignidade. Hoje eu estou saindo daqui assim melhor, né? Eu acho que esse momento aqui está nos dando, nos ajudando a reconhecer umas às outras, uns aos outros, e continuar seguindo em frente. A nossa saúde mental vem junto nesses processos. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Dineia. Dineia é uma grande guerreira, tem apoiado muito aí o enfrentamento à mineração em Brumadinho, né? Esse enfrentamento contínuo, esses processos de revitimização que a gente convive ainda, infelizmente, nesse município dependente da mineração e, por vezes, até omisso, como o caso da Escola Padre Xisto, que a Didi citou no início da fala dela, né? Que está na zona de autossalvamento, crianças que já passaram e passam ainda por esse processo do rompimento da barragem da Vale e hoje estão sob a ameaça, né, de um possível rompimento da barragem da empresa Valorec. Então, fica aí também esse canal de denúncia. Antes de passar para uma palavra final do professor Reinaldo, eu quero agradecer muito o Robson. O Robson está aqui nos bastidores, ele que fez tudo isso funcionar, batendo cabeça, perdeu o sinal de internet, uma correria, mas a gente conseguiu estar aqui presente na data de hoje, com uma mensagem para um tema tão caro, tão delicado, difícil, mas tão necessário de ser mantido diariamente. O Paraupeba participa através da campanha Setembro Amarelo. Falar pode mudar tudo. A vida é a melhor escolha, que é o tema da campanha do Setembro Amarelo em 2022. Setembro Amarelo, todo dia. Precisamos falar da saúde mental e dar luz a esse problema para que as soluções comecem a aparecer. Professor Reinaldo, sua mensagem final, e já deixo aqui meus agradecimentos em nome de todas as pessoas, comunidades, grupos pertencentes não somente ao Paraupeba Participa, mas sim todos os atingidos da bacia por essa conversa tão importante que tivemos na noite de hoje. Sua mensagem final. Obrigado, Fernanda. Agradecer novamente a todas, né, a oportunidade, principalmente a Fernanda pelo convite, e o convite sempre vem junto uma confiança. Espero que eu possa ter ajudado um pouco a fala, vou chamar de Didi, que eu estou vendo aqui na nossa sala privada, que é assim que está, né? Vou te chamar de Didi. Eu acho que a fala da Didi, e aí vou direcionar minha fala aqui um pouco para você. Assim, eu fico muito feliz de ver uma psicóloga, né, aí na frente, na ponta, fazendo esse trabalho, estando junto. Se tem alguns de nós que não conseguem compreender a importância disso, quando a gente vê uma Didi, a gente começa a entender que a psicologia vale a pena. Muito obrigado, Didi. Né? Para a Jaqueline, eu queria dizer, Jaqueline, que sempre é só me chamar mesmo. A Fernanda tem meu contato, tá? Bem, vou até falar para todas aí, né? Meu telefone, né? Que é 37 aqui, né? O DDD 999196534, tá? Qualquer uma de vocês pode me procurar. Esse número ele vai mudar daqui a pouco, porque esse número é o número corporativo do CRP. Mas vocês anotando ele aí, assim que mudar, eu vou passar para o mundo, né, o meu novo contato, tá? E é só chamar que a gente vai armar um tempinho para tá aí com você, sim, viu, Jaqueline? Com certeza. Né? Obrigado a todas. Ótimo, vou a nossa convidar luta nunca vai morrer.
Né? Acho que a Eunice falou algo muito bonito também, né? A nossa luta nunca vai morrer, o covarde são eles, né? A gente não desiste, a gente está aqui e tenho certeza que em algum momento a humanidade vai conseguir entender a dignidade de ser humano, né? E aí faremos um mundo melhor. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigada, professor Reinaldo. Obrigada, Dineia, Eunice, Jaqueline, Maria Aparecida, Robson. A Renata, que caiu aqui, atingido, tem problema de internet, hein, gente? Tem os danos, tem problemas de internet, e assim a gente vai na luta. Agradecer a cada um que esteve presente no nosso canal no YouTube, acompanhando esse diálogo tão importante. Reconvidar a todos para falar sobre saúde mental, para denunciar todas essas violações de direitos que convivemos diariamente. Contem com o Paraopeba Participa. Nós colocaremos aí alguns trechinhos, algumas falas nas nossas redes sociais. Nos sigam no Instagram, no Facebook, e procurem nas suas comunidades os membros do Paraopeba Participa e venha com a gente, venha unir, né? Venha somar essa luta e enfrentar todo esse poder do capital e, infelizmente, né, da indústria predatória, que é a mineração, que causa tanto transtorno no nosso estado, né? Saúde mental todo dia, Setembro Amarelo é todo dia, falar pode mudar tudo. Aqui eu deixo um abraço e meu agradecimento a cada um que esteve conosco na noite de hoje, no Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Nosso desejo de força, de resiliência e resistência no enfrentamento à mineração. Boa noite a todos. Boa noite e fique com Deus.